Ok, ainda em pé, eu vou pedir que você abra a Bíblia, porque no roteiro não temos todos os versículos, certo? Mateus 5, de 38 a 42. Deixa eu perguntar uma coisa. Quem que foi batizado com o Espírito Santo hoje? Você falou em línguas hoje. Levante a mão, levanta a mão. 1, 2 pessoas, 3 pessoas, 3 pessoas, alguém mais que eu não contei? 4 pessoas, alguém mais? Faz assim. Amém, glória a Deus, amém. Eu não vou pedir para você aplaudir que você está com a Bíblia aí, né? Certo? Mas louvado seja Deus por isso. Gente, mais um aviso, nesse sábado a gente não vai ter, no caso do TCL, em função do culto das debutantes e a estrutura toda, né, ficou bastante comprometida em vários lugares. Então, neste sábado, especificamente, nós não teremos o nosso TCL. Ok, vamos ler A Vingança, é o título ali, né? Versículo 38, diz, vocês ouviram o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. E se alguém quiser processá-lo e tirar-lhe a túnica, deixe que leve também a capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede, e não volte as costas àquele que deseja pedir-lhe algo emprestado. Você pode sentar. E daí, né? Algumas coisas interessantes e desafiadoras Jesus colocou aqui. Daí você tem essa pergunta ali, né? O que Jesus está ensinando ao dizer, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra? Escreva uma resposta, certo? Escreva a sua resposta. O que Jesus está ensinando com isso? Se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. O que isso quer dizer? O que Jesus está ensinando com isso? Anote a sua resposta e depois você vai ter o momento para você compartilhar a sua resposta também. Gente, enfim, essa daqui é uma das ilustrações que Jesus usou. E ele falou lá essa questão, vocês ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente. Né? Mas eu lhes digo, não resistam ao perverso. Daí ele vem com a primeira ilustração, se alguém o ferir na face direita, ofereça-lhe à esquerda. Mas, enfim, as ilustrações vêm para explicar o que foi colocado ali, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não resistam ao perverso, e daí Jesus vai dar alguns exemplos ali. Essa lei do olho por olho, dente por dente, ela não era, não existia só em Israel. Teve uma orientação divina aqui, uma ordem divina, mas também em outros povos do Antigo Oriente também usavam essa lei, a chamada lex talionis, lei do talião, do idêntico, do tal ou tal qual. Essa era a chamada, assim era chamada essa lei, e ela falava do princípio da retribuição exata. E tinha o propósito de estabelecer um fundamento de justiça. E a intenção dessa lei era de trazer justiça e de refrear a vingança. Ela foi estabelecida a fim de desencorajar a prática da vingança. Da pessoal, vingança pessoal, a privada. Esse foi o propósito da lei. No entanto, os fariseus
estavam usando esse dito, essa lei, para exercer vingança pessoal. Eles mesmos exercendo essa vingança. Então, eles, olha lá, está lá olho por olho, dente por dente, então, me bateu, vai levar. Me ofendeu, vai ser ofendido. Vai pagar. E não era isso que a Bíblia dizia. Essa lei não foi feita para que houvesse a vingança pessoal. E também, o que muitos faziam era ir além. Por que também que foi estabelecida essa lei? Porque as pessoas recebiam um mal em uma medida e elas se julgavam no direito de ir além da medida. Então, era na medida. Mas, veja bem, não eram as pessoas que tinham a autoridade para fazer isso. O Antigo Testamento nunca incentivou, essa palavra ali, né? Nunca incentivou as pessoas a vingança pessoal. Quando eles sofressem algum dano, havia uma justiça que era administrada de maneira legal e pública. E era a esta justiça que as pessoas deveriam de recorrer. Levíticos 24, 14, vamos ler aqui. Levíticos 24, 14 diz: leve o que blasfemou para fora do acampamento, todos aqueles que o ouviram colocarão as mãos sobre a cabeça dele e a comunidade toda o apedrejará. Aqui era uma execução da lei, e a lei não era executada ao bel prazer das pessoas. Nunca foi assim. Livro de Deuteronômio, capítulo 19, versículo 16, disse uma testemunha... 17. Os dois na questão deverão apresentar-se ao Senhor diante dos sacerdotes e juízes que estiverem exercendo o cargo naquela ocasião. Então, havia essa lei, mas não eram as pessoas que pessoalmente iriam executá-las. No Antigo Testamento, e às vezes se tem a impressão que o Antigo Testamento dava a liberdade e o estímulo à vingança. Não, não. Se nós olharmos nas Escrituras Sagradas, um exemplo aqui, eu só vou ler Levíticos 19, 18, diz: não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo, eu sou o Senhor. Não só o Novo Testamento, mas o Antigo Testamento não tem nenhum estímulo à vingança. Depois você pode ler ali o Deuteronômio, capítulo 32, versículo 35, Provérbios 20, 22, 24, 29. E a Bíblia ensina, ela é muito clara, que a vingança não nos pertence. A Bíblia diz que a vingança pertence ao Senhor. Eu sempre faço, ou não sempre, mas em muitas vezes, na aula lá da Estação Alfa, eu sempre digo que, segundo o capítulo 24, versículo 1 do livro de Salmos, a Bíblia diz que do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Deus é o Senhor de tudo. Enfim, tudo é de Deus, mas algumas coisas que Deus diz mais especificamente que é dele. E a Bíblia diz que o dízimo é dele. O dízimo é dele.
Bíblia diz que o dízimo é santo ao Senhor, é dele, é dele. E a Bíblia diz que se a gente não está entregando o dízimo, desculpa, mas a Bíblia diz que é ladrão, está roubando. Dízimo é do Senhor. Segunda coisa que explicitamente Deus diz que é dele, vingança. Ele diz que a vingança é dele, acabou. E quando a gente quer tomar aquilo que é de Deus, a gente sempre se dá mal. Nunca vai acabar bem. Quando nós queremos tomar aquilo que é de Deus e não nos pertence. E daí, Jesus vai falar, olho por olho, dente por dente, e daí ele vai dizer assim, não resistam ao perverso. Não resistam ao perverso. Essa palavra resistir lá no grego é colocar-se contra. Mas nesse contexto aqui, fala de vingança. E possivelmente uma melhor maneira de traduzir, de acordo com o contexto de todo o texto, seria: não se vinguem do perverso. Esse resistir aqui, de acordo com o contexto, ele tem o sentido de vingança. E Jesus está dizendo aqui que a gente não deve se vingar do perverso com essa coisa, olho por olho, dente por dente, bateu, levou, vai se ver comigo, agora vai ver o que eu vou fazer. E o que Jesus está dizendo e falando é realmente sobre isso. Jesus, então, para esclarecer o que ele quis dizer, ele vai colocar aqui algumas ilustrações para elucidar o ensino dele. E daí ele vai dizer: se alguém oferir na face direita, ofereça-lhe também a outra. Será que o que Jesus está ensinando aqui é que se alguém resolver nos agredir fisicamente, a gente não pode nem se desviar de algum golpe, não podemos nos proteger de tais agressões? Será que o que Jesus está ensinando aqui é que nós teríamos que deixar qualquer um que quisesse nos bater, que nos batesse, nos matasse, continuasse batendo, e a gente tinha que ficar assim, cair no chão e deixar ele bater? Será que é isso que Jesus está ensinando? Aquele que bater numa face, ofereça a outra? Tá? Marcelo, vem cá um pouco. Tá, não vai apanhar, não vai apanhar. O que Jesus está ensinando aqui? Esse bater numa face não era uma agressão física, certo? Com a intenção de ferir fisicamente e derrubar a pessoa. Certo? Então, isso se referia a um insulto e se batia com o dorso da mão. Seria lógico, não era tão devagar assim, né? Mas, enfim, certo? Eu batendo, certo? Isso não jogaria no chão, não era necessariamente uma agressão física, muito embora tivesse uma ação física, um contato físico, mas a intenção não era agredir fisicamente. Certo? Obrigado, Marcelo. Não apanhou, né? Então, tá bom. Então, nós somos ensinados que
ao sofrermos um insulto, isso era insulto, esse tapa com o dorso da mão, era um sentido do insulto. É o mesmo do que xingar, insultar. Será? Vai dizer, enfim, você é um vagabundo. Um insulto. Certo? Teria esse sentido. Isso era insulto e falava de insulto. Então, quando nós somos ensinados que quando sofremos um insulto, o nosso inimigo deverá enxergar a outra face e não uma reação vingativa. Não uma reação vingativa. Gente, quando o insulto é devolvido, o conflito aumenta e a crise não chega ao fim. Jesus está ensinando isso. Sabe, quando te baterem numa face, o que essa pessoa que te bateu, ela vai ver, não é uma reação vingativa. Ela vai ver até a outra face exposta. Porque você não vai pagar na mesma moeda. Você não vai descer no nível dele ou dela. Porque ela colocou um insulto contra você, você não vai à procura de um insulto maior e partir para o revide. Isso iria aumentar o conflito, gerar mais guerra. E nesse capítulo aqui do Sermão do Monte, Jesus disse que bem-aventurados são os pacificadores. Tudo que está no Sermão do Monte tem que ser visto à luz do próprio Sermão do Monte, do contexto do Sermão do Monte. Então, oferecer outra face não é deixar alguém, bater fisicamente e acabar com você, matar você e você não pode fazer nada. Não, não. Enfim, existe em nós um instinto de preservação da vida, que a gente quer viver, não vai deixar que ninguém nos mate. Então, é isso que Jesus se refere. Na segunda ilustração, Jesus ele coloca alguém ameaçado por uma ação judicial, na qual se requer como pagamento a túnica. E a túnica, o que era? Era uma roupa de baixo, vamos imaginar assim, uma camiseta que vai debaixo da camisa ou da jaqueta, enfim, contextualizando na nossa realidade de roupa aqui. E daí, Jesus orienta que além da túnica, também se dê a capa. E a capa era essa roupa externa. Ela era considerada tão indispensável que isso dizia na lei, no Pentateuco, que se alguém tomasse a capa por algum tipo de demanda, essa capa teria que ser devolvida até o pôr do sol. E essa capa, muitas vezes, e sobretudo para os mais pobres, ela era a única roupa, até mesmo durante a noite, era com que eles se cobriam. E aqui tem, nesses versículos, aqui que você tem no teu roteiro, você pode ver toda essa questão com relação à capa. E o tirar essa túnica já era uma agressão ao valor da pessoa. Enfim, algo dela que seria tirado. Diante de uma ameaça, olha, daqui a tua túnica, senão você vai ver. Nós vamos acertar as contas. Daí Jesus disse, dê também a capa.
O desafio de Jesus aos seus seguidores é que, novamente, ao invés da vingança, haja uma ação de tolerância. Ficar sem a túnica, sem a capa, ficar basicamente desvestido. Como assim? O que vai acontecer? Isso demanda confiança em Deus. Que mesmo que a gente tenha que abrir mão de alguma coisa, abrir mão de alguns direitos, nós não nos vingamos, a vingança não pertence a nós, e nós vamos confiar que Deus irá nos cobrir. Mas sabe, Deus irá nos cobrir, desde que nós não nos vinguemos. Quando a gente toma a decisão de se vingar, a mão de Deus sai de perto. Daí a nossa mão lá. E daí Jesus está ensinando isso, a buscar a paz, o acerto, não a vingança. Mesmo que, a princípio, teoricamente, eu saio perdendo. Alguns dizem, às vezes, né, que mais vale um mau acerto do que uma boa demanda. Isso aí, os nossos advogados aí, né? Então, Jesus está nos ensinando, sim, a não agir com vingança. O que nós vemos aqui, então? Cuidar com essas coisas. A terceira ilustração que Jesus, ele orienta a andar uma segunda milha com alguém que exige que se ande uma milha. Uma milha era uma medida de 1000 passos, uma medida romana de 1000 passos. Então, isso era visto como uma milha. Os romanos, eles tinham ocupado vários territórios. Era o Império Romano, inclusive a Terra Santa, Jerusalém e os arredores. E os soldados romanos, eles tinham o direito de exigir de que qualquer pessoa dos povos subjugados levassem alguma coisa que eles estavam levando, ou que eles tinham que levar, ou alguma coisa deles. Eles escolhiam alguém, ei, vem cá você, leva isso aqui 1 milha, 1000 passos, leva para mim. E todos, qualquer pessoa dos povos subjugados, eram obrigadas a obedecer essa ordem do soldado romano, era a lei. Só se fosse um cidadão romano, daí não. Mas alguém dos povos subjugados, carrega isso aqui. É isso que houve lá quando Jesus estava levando a cruz, não aguentava mais, e daí os soldados mandaram que o irmão de Cirene levasse a cruz. Foi a execução dessa ordem que foi colocada. Então, Jesus está dizendo, olha, se mandar você andar 1 milha, ande 2. E isso falava da relação com o dominador, com os romanos. E a maioria dos judeus, ou talvez quase todos, tinham ódio dos romanos. Os zelotes lá dos judeus, dizem os registros que eles resistiam a essa ordem dos soldados romanos. E eles faziam uma guerra com um soldado romano quando ele exigia, mas não interessava, ele tinha que levar. E daí Jesus também está ensinando que eles não tinham que fazer como os zelotes, não, que isso não dava em nada. Tinha essa autoridade que, de repente, não se gostava muito dela, que agia
com talvez abuso. E Jesus estava dizendo também que nós não deveríamos agir com vingança. Isso tudo fala do coração. Essa coisa da segunda milha, né? E tem coisa que a gente não gosta de fazer. Mas tem que fazer. E que a gente se esforça, né? Eu lembro na época que eu era menino lá, daí a minha mãe dizia, vem enxugar a louça. E eu não gostava de enxugar a louça, né? Eu queria jogar bola, eu queria ver TV, né? E daí ok, eu enxugava a louça, mas quando eu tinha que enxugar talher, eu detestava aquilo. Até hoje eu não gosto muito, às vezes eu vou ajudar a Carmen lá, né? Mas pegar aquele talher ali, né? Era uma segunda milha para mim, né? Enfim, algo que eu não gostava de fazer, enfim. Mas é isso que Jesus está ensinando, olha, vai a segunda milha. Essa caminhada da segunda milha, esse comportamento diferenciado. E, novamente, né? Enfim, é por isso que o John Stott chama o Sermão da Montanha de contracultura. Ninguém iria fazer isso. Veio um soldado romano e exigiu, vai lá. Ia com má vontade 1 milha porque era obrigado. Mas Jesus disse, não vá com teu coração rançoso, com vontade de se vingar. Se eu pudesse acabar com a raça desse soldado. Se eu pudesse ficar livre do domínio romano. E taca indo naquela milha, se envenenando de ódio, de amargura. Jesus disse nada disso. Não queira vingança, não esboce vingança, não fique imaginando vingança. Anda a segunda milha. Isso surpreende as pessoas. Esse comportamento que é diferente de toda a sociedade, é um conceito totalmente diferente. Nós devemos de tratar o inimigo, é o termo ali, no espaço, o inimigo, executando ações que o surpreendam. Que o surpreendam. Pois, se assim for, eles serão constrangidos por esse comportamento inesperado. Inesperado. O que poderá sensibilizá-los para o recebimento do Evangelho? Do Evangelho. Isso aqui tem a ver com ser testemunha também. Gente, e nós, sabe, a gente não faz ideia como isso funciona. Isso funciona. Esse momento até me lembrei de um vizinho, no outro lugar que nós morávamos aqui, tá? E é um vizinho que eu tinha que dividir garagem e trocar chave. Ele era um senhor de idade, e não era fácil, né? Não era fácil lidar com ele, certo? Enfim, mas eu ouvia, opa, como é que o senhor está? Bom dia, boa noite. Ele nunca me deu um bom dia, nunca me dá, mas eu, toda vez que eu via, opa, né? Só que o nome dele não vou dizer, né? Não é desse alguém conhece aqui, né? Né, o João Bom? O João Bom dá o nome de João, né? Ô, seu João, bom dia! Né? Ô, seu João, boa noite! Mas, nada, né? Um dia eu vinha vindo da rua e eu vi ele com um monte de sacola de mercado. É um senhor já de idade, um monte de sacola. Daí eu disse, ô, seu João, vou lhe ajudar. Não, vou sim. E catei as sacolinhas do velhinho e fui lá, levei até o apartamento dele. Gente, depois daquele dia, eu tinha que desviar do cara, porque ele só queria ficar conversando.
Sério, né? Na garagem, no corredor, me pegava, e os compromissos, né? E tal, e ele mudou. De alguma maneira, essa segunda milha. E quando a gente ousa fazer algo assim, sabe, o Espírito Santo atua. O Espírito Santo atua nessas maneiras. Quando a gente surpreende as pessoas, as pessoas, elas sabem que estão fazendo alguma coisa ali que é para cutucar, que é para fustigar, que é para, né, sabem que estão fazendo mal, e daí você responde com outro tipo de comportamento. Isso surpreende. Isso faz com que o outro lado comece a ser diferente. E daí Jesus vai falar agora sobre a questão financeira, sobre essa movimentação financeira, de dar a quem pede, de não voltar as costas àquele que está pedindo emprestado. E, sabe, está aí alguma coisa que causa muito conflito entre famílias, né? Estão aqui vários advogados, eu estou vendo uns aqui, me deixa eu ver os outros advogados, está aqui a Gabi, deixa eu ver quantos advogados temos aqui, levanta a mão. Tem bastante aí, né? Tem bastante. Enfim, vocês sabem como o dinheiro dá conflito, como o dinheiro dá rolo. E nas famílias, entre colegas de trabalho, e até irmãos de fé. E acaba causando muitos ranços nos relacionamentos. E, como consequência disso tudo, vêm as reações vingativas, que começam a surgir, e as amarguras começam a aumentar. E, às vezes, tem a vingança aberta e a vingança velada. Né? A vingança velada, que é de um jeitinho mais sutil, que vai por trás e tudo mais, enfim, e essas coisas, elas são muito ruins. E essa questão financeira, Jesus está lidando com elas. Isso é uma questão muito complicada, essa questão que Jesus fala, da questão financeira. Diante disso, gente, para que evitemos isso, em primeiro lugar, é importante que se entenda, Jesus está ensinando a dar, mas é importante que se entenda que nós só podemos dar aquilo que temos. Muitos desses conflitos acontecem porque as pessoas dão o que não têm. Só podemos dar aquilo que temos. E só podemos emprestar algo que podemos ficar sem. Sabe, eu só vou poder emprestar a minha casa se eu tiver outra, porque eu não vou poder ficar na rua. Eu só posso emprestar, e Jesus disse que fala disso como uma atitude de amor, ou dar, ou emprestar. Mas tem gente que vai querer emprestar um dinheiro que não tem, que ele tem que emprestar para emprestar para o outro. No momento em que nós nos dispomos a emprestar, é claro, se está emprestando, no caso do empréstimo, não está dando, está emprestando, se tem uma expectativa de receber de volta. Contudo, conte com a possibilidade de não receber de volta. E de, se não receber de volta, não ficar magoado e partir para uma vingança pessoal.
Sabe, tem gente que, às vezes, tem 20 anos, 30 anos que aconteceu e diz, aquele cara me emprestou R$ 1.000, me deve R$ 1.000 e não me pagou. E às vezes está morrendo no hospital e está lembrando dos R$ 1.000 que o cara não pagou. Não estou dizendo que a gente não deva cobrar, ir atrás e querer de volta. Contudo, sempre que vai se emprestar, não se pode emprestar aquilo que não se tem. E é preciso ter o coração já preparado para a possibilidade de não receber. Jesus disse que se isso acontecer, a gente não pode querer se vingar. Agora, Jesus não se posicionou contra a administração da justiça por meios legais, mas ele nos proibiu de executá-la com as nossas próprias mãos. E quando se faz necessário alguma ação na justiça, a amargura não pode estar aqui, essa ação não pode ser como uma motivação de vingança, porque a vingança não nos pertence, e é preciso considerar toda a possibilidade de, dentro dos conceitos humanos e dentro da realidade humana, não receber essa tal justiça. E quando isso não acontece, sabe, eu não posso colocar a minha mão. Eu tenho que deixar nas mãos de Deus. Meu coração não pode ser tomado por um sentimento de vingança. Retomando, a primeira ilustração nos esclarece que não temos que revidar insultos se eles se repetirem, e se eles se repetirem novamente não devemos nos vingar. A segunda ilustração fala de um conflito que surge da ameaça de um processo jurídico, e diante disso nós somos motivados a sofrer certo dano por algum tempo e não nos vingarmos a nós mesmos com as nossas próprias mãos. A terceira refere-se a uma ordem de uma autoridade, a qual está sobre nós e está dentro de uma legalidade, e nós não devemos de resisti-la e nem querer alimentar ódio contra essa determinada autoridade, seja o pai, a mãe, o chefe, o gerente, seja lá o que for, o líder. Na quarta, se damos ou emprestamos, nós temos que ter a ciência dos riscos. E se não formos ressarcidos, não busquemos vingança. Nós precisamos nos livrar do ódio e não nos vingar, mas sim amar e perdoar. Esse ensino de Jesus está com certeza entre os mais desafiadores. No entanto, ele está pedindo isso da gente, e se ele pedir é porque é possível ser feito. Há situações que o nosso senso de justiça própria requer vingança. Mas a vingança, segundo as Escrituras, não nos pertence. A melhor maneira de viver é aceitar os desafios de Cristo, pois assim viveremos melhor. Como é que está o nosso coração? Como é o nosso comportamento? Nosso comportamento é vingativo? Nosso coração está desejando vingança? Esse é o desafio de Jesus. Gente, isso é Sermão do Monte.
E a gente está correndo o Sermão do Monte em ordem. E a gente não vai fugir em nada do Sermão do Monte. Nós vamos falar de tudo que está ali. Eu não vou pular. Eu não pulei divórcio. Eu não pulei esse tema. Eu não vou pular o tema seguinte, que é desafiador também. Porque se Jesus colocou, mesmo que essas coisas sejam absurdas para a nossa cultura, Jesus sabe que isso é o melhor para nós. E nós temos que contemplar a eternidade. Amém? Fica em pé na presença de Deus.